portas, Senhor, os ventos, nós vamos continuar crendo. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim. Declara isso, Deus. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Sempre, sempre, sempre. Tudo a ver com ele. Tudo a ver contigo. A cruz revela o seu Obrigada, amor Jesus. por mim. E mesmo se eu me abalar, O seu amor. o teu amor vai Sempre. sustentar tudo que há em mim. Oh, aleluia. Tudo que há em mim. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor, aquele que vive para todos sempre, que venceu a morte e destruiu todos os aguilhões do pecado e nos deu condições de vivermos uma vida sã, fundamentada. Aleluia. Feche os seus olhos. Nós te damos graças e te glorificamos, ó nosso amado Cristo, água da nossa vida, pão que mata a nossa fome, Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, muro contra as nossas tempestades, pedra angular que fundamenta a nossa vida. Nós celebramos a vida diante do Senhor, nós celebramos a salvação diante de Ti, e os nossos corações se alegram por termos o privilégio e a oportunidade de desfrutarmos da sua palavra de uma maneira clara, de uma maneira revelada. Nós te agradecemos, ó Cordeiro de Deus, ó Espírito Santo, que nos tem dado o maná de cada dia, que nos tem posto diante de nós uma mesa farta, do qual tem nos sustentado e aberto os nossos olhos, em nome de Jesus. Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 10. Nós estamos falando dos 3 governos e principados de Satanás. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades e hostes espirituais da maldade deste século. Semana passada o Senhor falou conosco sobre o primeiro principado de Satanás, que ele veio para roubar. Falamos sobre o primeiro objetivo de Satanás, que é roubar a palavra, e com a palavra ele rouba as outras coisas. João capítulo 10, versículo de número 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador.
Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas, e todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. E eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Podem se assentar. O terceiro tópico da mensagem de hoje fala sobre o versículo de número 12. Você pode ler de novo o versículo de número 12? Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, você vai precisar lembrar deste versículo quando nós estivermos falando do terceiro tópico da mensagem. Ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Nós vamos ler um pouquinho a escritura, inicialmente, só para que você possa fechar o início, o prefácio. Então vamos lá. Jesus disse: Satanás veio para roubar, matar e destruir. E nós vamos analisar os espíritos malignos que trabalham na área de morte. Então, espíritos malignos que trabalham na área de morte. Não morte apenas física, né? Nós temos aí 146 mil, mais ou menos 880 de morte por dia. Morrem de pessoas por dia, mas nós vamos falar dessa morte. Nós vamos falar de outro tipo de morte. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então vamos lá. Quero que você vá comigo aí em Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos lá. Romanos 5, 12. Eu poderia abrir e ler a escritura, mas aí você não vai abrir e não vai ler. Então vamos abrir junto. Romanos 5, 12. Vamos lá. Amém? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então o apóstolo Paulo está escrevendo que a morte entrou em todos os homens por causa do pecado. Agora Romanos 6, capítulo 16... Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Se nós obedecemos o pecado, nós obedecemos o pecado para a morte. Se, versículo de número 16, ou se obedecemos a justiça, é para a vida. Vá comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 15, vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Tiago 1, 15. Amém? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o quê? Então, esses 3 versículos de respaldo que eu usei, é para que nós entendamos que o pecado, ele deu a liberalidade e o legado para Satanás trazer a morte. Então diga comigo, o pecado trouxe a Satanás o legado da morte. Eu quero falar nessa noite sobre 3 tipos de morte. Morte espiritual, emocional e eterna. Vamos começar com a morte espiritual, baseado em Gênesis capítulo 2. Vamos falar o seguinte, vamos lá, nós vamos falar de capítulo 4, vamos começar no 2. Gênesis capítulo 2,
versículo de número 15. Todos acharam? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou ao Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Satanás, sabendo disso, ele fez com que Eva e Adão, consequentemente, comessem do fruto e trouxessem para si a morte. E essa morte tem 3 áreas efetivas de Satanás. A morte espiritual. Vá comigo em Gênesis capítulo 4. Vamos falar sobre a morte espiritual. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 25, é chegada a hora, e agora é, onde os mortos ouvirão a minha voz, e aqueles que ouvirem a minha voz viverão. Todos nós, todo ser humano está morto espiritualmente no pecado. Agora eu vou explicar para você o que é a morte espiritual. O que é uma morte espiritual? O que acontece quando uma pessoa está morta espiritualmente? Primeira característica da morte espiritual: envolvimento indevido com a terra. A morte espiritual inicia num envolvimento indevido com a terra. Nós estamos na terra, o dinheiro por tudo responde, a saúde, a trabalho, a família, mas todo esse envolvimento deve ser dosado na quantidade certa. Se houver um envolvimento exacerbado, inicia-se um processo de morte espiritual. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, versículo 2, e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. De que terra Caim foi lavrador? De uma terra que estava amaldiçoada, produzindo espinhos e abrolhos. De uma terra que não oferecia nada gratuitamente. De uma terra que estava amaldiçoada por causa do pecado do homem. Então Caim inicia o seu trabalho lavrando uma terra amaldiçoada, onde o suor do seu rosto tinha que ser derramado para que a terra produzisse aquilo que ele precisava. Primeira característica que Satanás coloca na vida daqueles que ele quer matar espiritualmente: envolvimento indevido, exacerbado com a terra. Primeiro meio de causar a morte espiritual num ser humano, onde as pessoas estão mortas para a palavra, mortas para o Espírito Santo, mortas para Deus, mortas, totalmente sem reação alguma espiritual. Caim começa a envolver-se com a terra, e nisso ele começa a perder alguns dos sentidos. Porque a ação do Espírito Santo de Deus em nós é a recuperação dos nossos sentidos, diz o escritor em Hebreus. Porque os sentidos exercitados nos habilitam a discernir tanto bem quanto mal. E então o envolvimento indevido com a terra, com problemas, com dificuldades, com aflições, você começa a perder os sentidos e a sensibilidade para ouvir Deus, para entender Deus e para compreender Deus. Segunda característica da morte espiritual é, versículo 3, ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Segunda característica da morte espiritual é não saber o que Deus gosta. Não saber o que Deus quer. Essa é a segunda característica. Quando Jesus olha para Pedro e ele diz assim: arreda de mim, Satanás, você não conhece as coisas que são de Deus, apenas as coisas que são dos homens. Segunda característica da morte espiritual é o cristão não ter uma afinidade para saber o que é aprazível aos olhos de Deus. Ele começa a não mais entender o que agrada a Deus. Ele começa a fazer as coisas mediante aquilo que ele acha certo. Ele começa a fazer as coisas guiados
por uma direção própria. Então isso faz com que o crente comece a ficar separado daquilo que agrada a Deus. Tem um texto muito interessante, você não precisa abrir, fica aberto aí. Jesus fazendo uma explanação maravilhosa. Ele diz assim, em João capítulo 8, ele diz assim: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não firmou-se na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vós, digo a verdade, não credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Versículo 47. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. O que Jesus estava dizendo? Que aqueles que são de Deus, eles escutam a palavra de Deus e a partir daí eles começam a entender o que agrada e o que desagrada a Deus. Eles começam a compreender os objetivos de Deus, os alvos de Deus, os mandamentos de Deus, as regras de Deus, a autoridade de Deus. E então a segunda característica da morte espiritual é o crente começar, ou o ímpio, eles começam a viver uma vida, Satanás começa a inserir a morte espiritual, onde os crentes começam a querer viver a vida da sua própria forma. Eu adorar assim tá bom, eu cantar assim tá bom, eu ler a palavra só no domingo no culto tá bom, eu fazer uma oração apenas na igreja tá bom. Eles começam a definir o próprio culto. Eles começam a definir a própria adoração. Eles começam a definir a própria comunhão com Deus. Isso é um sintoma de morte espiritual. Quando o crente não busca mais do Espírito, da palavra, ele não busca mais de Deus, aquilo que Deus espera dele, aquilo que Deus quer dele, e ele começa por si próprio definir aquilo que ele vai fazer. Deus tem que se agradar, porque eu estou fazendo de coração. A minha intenção é boa. Isso que revoltou Caim. Porque ele tinha uma intenção boa. Porque ele tinha suado para poder produzir e poder colher aqueles frutos. Deus tinha que aceitar. A morte espiritual, você começa a inverter os posicionamentos. Você começa a ter uma outorga no seu relacionamento com Deus. Senhor, por que está acontecendo comigo isso? Por que eu estou fazendo isso? Mal você percebe que isso tem uma ação maligna, fazendo você morrer espiritualmente. Por quê? Porque você começa a indagação, os questionamentos. O que está morrendo dentro de nós quando isso acontece? O temor, o amor, a verdadeira adoração, a devoção, a dependência. E Caim chega com os frutos da terra e oferece para Deus. Morte espiritual é aquela quando você se envolve demasiadamente com a terra, com a vida lá fora, e você se esquece do que Deus gosta. E você vem para cultuar o Senhor, e você vem para adorar a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, se esquecendo que existe uma exigência para o adorador. Tem que vir de coração aberto, as orações têm que falar da verdade vigente, a canção tem que falar, a palavra tem que entrar, tem que ser de coração. Terceira característica dele, versículo de número 4. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Terceira característica de morte espiritual é indignação, sentimentos como raiva, amargura, ira, descontentamento e um comportamento que expressa esse desgosto. Terceira característica da morte espiritual é quando os seus sentimentos ruins, de desgosto, de tristeza, de amargura, começam a se tornar comportamental. Você não consegue colocar aquilo no altar. Você não pega a ansiedade e coloca no altar dizendo a tua palavra diz, lançai sobre ti a ansiedade. Você não chega com amargura e diz assim, a sua palavra diz que a amargura me separa de ti, então limpa o meu coração e limpa a minha alma.
Não se coloca mais aquilo que tem-se dentro diante do altar. Vai se cultivando aquilo como se fosse um odre pronto a explodir. E isso começa a externalizar no seu comportamento, seu nervosismo, seu mau humor. Isso é sintoma de morte espiritual. Não existe mais aquele calor do altar. Não existe mais aquele fogo incendiando o seu coração e queimando as coisas que são impuras, as coisas que desagradam a Deus. Primeira característica da morte espiritual, envolvimento demasiado com a terra. Segunda característica, depois do envolvimento, você achar que Deus deve aceitar aquilo que você oferece. Você começa a ter uma outorga diante do Senhor. Terceira característica, seus sentimentos ruins começam a maximizar dentro de você de tal forma que eles começam a exaurir as características em você. Você está morrendo espiritualmente. Satanás está fazendo com que a terra acabe com toda a vivacidade do Evangelho. Satanás está fazendo com que você não mais tema a Deus e não mais o honre, colocando tudo aquilo diante do altar. E ele está começando a fazer com que você tenha, ao invés de ter características de Cristo, você tenha características do homem caído. Você volta a ficar nervoso de novo, irado de novo. Você começa a ficar totalmente impaciente. Você começa a xingar, a brigar, você começa a fazer aquilo que você não fazia mais. Você está começando a morrer espiritualmente. E a Bíblia diz assim, que Caim, ele começa a sentir tudo aquilo. E quarta característica de morte espiritual é não ter resposta para Deus. Todos os dias o Senhor te indaga. Os nossos dias não são oportunidades apenas para nós vivermos o que Deus tem para nós arrependermos daquilo que fizemos. O crente diz que bom, hoje é um novo dia e eu tenho a chance e a oportunidade de viver o que Deus tem para mim. Aí o Senhor diz, não apenas isso, mas se arrepender do aquilo que você fez de errado. Mudar e consertar aquilo que não está certo. São os dias de oportunidade que Deus nos dá. E a Bíblia diz que Deus faz uma pergunta para Caim e ele não tem resposta. Todos os dias Deus faz perguntas para nós. E aquele que está morrendo espiritualmente, ele não consegue responder a Deus. Deus pergunta sobre a nossa adoração, sobre a nossa oração, sobre o nosso tempo, sobre como temos administrado a nossa vida, sobre a nossa conversão. Ele nos questiona, o Espírito Santo nos convence, questionando-nos sobre aquilo que existe dentro de nós. E a Bíblia diz assim, que o Senhor disse para Caim, por que tirastes e por que descaiu o seu semblante? E Caim não teve resposta. Naquele momento ele deveria ter respondido, me perdoa, Senhor. Eu estou arrependido. Mas quando Deus te pergunta e te inquire sobre o que tem dentro de você, e você não dá uma resposta, aquilo vai fomentar dentro de você. Então Deus começa a pregar para Caim. Quinta característica da morte espiritual, quando a palavra de Deus não tem mais efeito no coração. Teve um profeta que disse a um certo rei, já entendi, Deus quer acabar com você. Aí o rei disse, você não entendeu o que eu disse, nem deu atenção para aquilo que eu disse. Quinta característica, a palavra de Deus não funciona mais. Não penetra como espada afiada de 2 gumes, até a junta e medula, discernindo pensamentos e intenções, expondo, isso aqui é do maligno, isso aqui é seu, isso é equívoco, isso é confusão, isso é vaidade, isso é soberba, isso é inveja. A palavra não vem mais derramar luz em meio às trevas. Essa é a quinta característica. E o Senhor começa a pregar para Caim. Ele disse assim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Ou seja, entenda, Caim, o que eu estou te dizendo. As coisas, elas são ato e efeito. Se você tivesse feito bem, estava tudo certo. Você entende? A morte espiritual, ela tira o entendimento. Você não começa mais, não consegue mais entender que Deus quer tratar com você. Não, foi aquele irmão que fez algo de errado com você. Foi aquela situação, foi seu pai, foi sua mãe. É a igreja, é o pastor, é a pastora, são os irmãos.
tudo começa a estar do lado de fora. Você não consegue entender que as coisas são para tratar com você. Ele começa a perder o entendimento. E o Senhor explica para ele. E a primeira parte da mensagem que Caim recebe é: se você fizer bem, vai dar tudo certo. Mas você fez errado, então deu errado. Ele perde essa habilidade de compreensão. Quando o crente está tudo escancarado diante dele, e ele não mais entende que ele é vaso na mão do oleiro, e que não cai um fio de cabelo, e que Deus vai tratar, moldar, podar, levar, conduzir, e ele começa a culpar pessoas, e ele começa a fazer as coisas dentro da própria direção, ele está morrendo espiritualmente. E a Bíblia diz que o Senhor olha para ele na primeira parte da mensagem: se você fizer bem, é certo que você será aceito. Mas se você não fizer bem, o pecado vai bater a sua porta. E aí vai ser com você, para dominar o pecado, Caim. Vai ser difícil. Então quando você for fazer algo, faça direito. Faça do jeito que eu gosto. Faça do jeito que eu agrado. Porque, do que me agrado. Porque se você fizer errado, o que você fez vai ser uma lei consequencial. Ela vai vir sobre você. E você não vai dar conta. Olha o versículo. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Morte espiritual é quando você se envolve demasiadamente com a terra. É quando você não consegue mais entender que você é um adorador e servo e Ele é Deus. É quando você perde a noção do que agrada a Deus e você começa a viver a sua vida conduzida pelas suas maneiras e manias e metodologia. Você tem uma cartilha além da Bíblia que reza como você vai viver. Morte espiritual é aquela que você não tem respostas para Deus. Satanás está matando pessoas espiritualmente, onde o Espírito Santo não mais toca, não mais fala, onde o Espírito Santo não mais convence. Essas pessoas estão totalmente revestidas e empoderadas de suas certezas, de suas convicções, de seus achismos. Elas estão totalmente contra Deus dentro das igrejas, sendo diáconos, pastores, intercessores, achando que agradam a Deus, perderam a noção daquilo que agrada a Deus. No final da mensagem você vai entender porque essas pessoas continuam assim e não despertam. Diga: eu entendi o que é morte espiritual. Segunda morte que Satanás provoca no ser humano é a morte emocional. Eu quero que você vá comigo em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 10. Quando o apóstolo Paulo vai tratar com Timóteo, em 1 Timóteo ele diz assim: olha, saiba que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia. Pasme você, que o domínio e o governo de principados de morte começam em sentimentos não assustadores. A insegurança. É aí que começa o principado de morte emocional. Quantos de nós somos inseguros e nós vivemos muito bem com isso? E não tratamos e não cuidamos e não colocamos diante do Senhor e não buscamos o poder do Espírito Santo a favor disso e não confessamos. A insegurança é um lugar para o diabo para agir na esfera da morte emocional. Você vai ver um homem que começou como um insegurança e terminou como um feiticeiro. A insegurança traz morte emocional. E o que é morte emocional? Mateus capítulo 13. Jesus diz assim: eles ouvirão, mas não me compreenderão. O coração deles estará endurecido a tal forma que eles não se converterão e eu não vou curá-los. A morte emocional é quando o coração não funciona mais para Deus. A Bíblia diz assim que esse homem comparece no dia da sua coroação e ele fica com medo. Você tem duas opções: a fé e o medo. Se você esperar perder o medo para crer e para confiar, você nunca vai crer.
Se você contemplar a insegurança dentro do seu coração e o medo, você vai perder. Nós somos arregimentados para o exército de Deus, para que o Senhor nos livre do medo e da insegurança. E a Bíblia diz assim, que esse homem, ele estava para ser coroado, e a Bíblia diz que ele se esconde atrás da bagagem. Eu falo de Saul. 1 Samuel capítulo 10, eles procuraram ele no versículo 21 e não achou. Versículo 22, então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. Você olha e diz assim, mas pastor, é só uma insegurança, uma timidez, isso não tem nada a ver. Realmente, todos nós temos as nossas inseguranças, mas o que nós fazemos com as nossas inseguranças? Hein? Nós buscamos eliminá-las pelo poder da palavra. E a gente vai. A gente vai com o joelho tremendo, a gente vai com frio no estômago, mas a gente vai, porque a gente crê em Deus, a gente confia no Senhor, nós dependemos de Deus. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, não devemos dar lugar a Satanás, e a insegurança é um lugar para o diabo. E a Bíblia diz assim, que aquele medo daquele homem, aquela insegurança, Satanás viu nele uma oportunidade de formar um reino, e formou. E a Bíblia diz que ele estava escondido no meio das bagagens. Capítulo 13, a insegurança dele não para por aí. Versículo de número 8. A guerra estava levantada contra os filisteus, e este homem inseguro começa a ver a guerra às portas. E ele não tinha ousadia, e não tinha autoridade, e ele não tinha firmeza, e ele não tinha fé, e ele não tinha coragem. E o povo percebeu isso. E o povo começou a se esconder. E o povo começou a se ocultar. O povo estava com medo de sair com aquele homem no meio da guerra. E antes da guerra, era costume em algumas milícias, em algumas horas, trazer a arca em algumas delas e fazer sacrifícios para que Deus se agradasse e saísse com os exércitos. E a Bíblia diz assim que ele espera. E ele vai esperando, e ele vai esperando, ele vai esperando. E Samuel não desce. E Samuel não vem. Samuel era o sumo sacerdote e ele era apenas um rei. Jamais um rei poderia sacrificar. Mas aquele homem olha para o povo se afastando e olha para a guerra. Ele olha para o povo se escondendo e olha para a guerra. E ele diz, eu preciso fazer alguma coisa. Fazer o quê? Fazer o quê? Aquele homem resolve sacrificar no lugar de Samuel. Morte emocional. Quando você resolve com os seus meios resolver os seus problemas. Seu método, sua maneira, sua fé, sua habilidade, seus recursos. Você vai tentar resolver os seus problemas da sua maneira. Isso é morte emocional. O Espírito Santo não faz isso. É Satanás quem faz isso. É quem dirige você a usar os seus próprios recursos, como fez com o filho pródigo, para resolver uma questão de ansiedade, de desejo e de busca. E a Bíblia diz assim, que ele começa a sacrificar, e ele começa a fazer sacrifícios, e de repente Samuel aparece. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 13, versículo de número 9, então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Então aquele homem inseguro, que só se escondia atrás das bagagens, agora estava oficiando um cerimonial sacerdotal que ele não podia fazer. A morte emocional se dá daquelas circunstâncias onde Satanás diz para você, vai, você pode decidir, você pode fazer, você tem condições, você está morrendo para Deus. A morte emocional, onde o Espírito Santo não consegue mais alcançar, não por ausência de poder, mas a impossibilidade que você cria, entristecendo e apagando o Espírito Santo por meio do seu legado emocional.
onde a sua emoção se torna muito mais vívida, muito mais projetada, muito mais inserida do que qualquer outra coisa. Não é mais a vontade de Deus que é prioridade, não é mais o tempo de Deus que é prioridade, mas é a sua necessidade de livrar-se de um problema, de livrar-se de uma situação. Então Satanás diz para você: vai, faz, você tem recursos, e então ele vai e sacrifica. Então a Bíblia diz que quando Samuel chega, versículo de número 13 de Samuel 13. Disse Samuel a Saul: procedestes neciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Terceira característica da morte emocional. Capítulo 15. Há uma guerra contra os amalequitas. E Deus dá uma ordem: você mata todos os reis e mata todos os animais, não fica nada, porque os amalequitas não abriram lugar para Israel passar. E ele ouve a ordem, e ele faz o combate e ganha. E ele olha para aquelas ovelhas gordas, para aquelas reses gordas, e ele diz assim: vamos guardar, dá dó de matar, dá dó de obedecer. Deus mandou matar o rei. Não, mas eu vou pegar o rei e vou trazer como um troféu. Dá dó de matar essa vaca gorda, esse boi gordo, essa ovelha gorda. A morte emocional é quando o crente prioriza o prazer dele, o gosto dele, ao invés da obediência. É o que ele quer e o que ele gosta que está em primeiro lugar. Satanás mata a capacidade de abnegação e morte do eu. O crente não consegue mais morrer, ele não consegue mais renunciar, ele não consegue mais abnegar. Morrer para si é um sacrifício enorme. Então o crente está morrendo emocionalmente, não se consegue mais aquela aliança e as ligaduras da palavra com o coração, onde a palavra força o coração a diminuir, força a alma a renunciar, a abnegar, e então começa-se uma luta, como diz o apóstolo Paulo, da carne contra o espírito, e a carne vence com as suas obras. Não se consegue mais morrer para o eu, não se consegue mais abnegar, não consegue-se mais virar a face, não se consegue mais andar a segunda milha. Por quê? Porque emocionalmente o crente está morrendo. Satanás está matando aquela alma, ela não está conseguindo mais, como o próprio Pedro diz, nós como casa espiritual oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Não se oferece mais sacrifício, não se morre mais. É a vontade, é o sentimento que está à frente, é o que dá prazer que está à frente. Isso é morte emocional. Aí você diz: então, pastor, a igreja, grande parte dela está morta, espiritualmente e emocionalmente. Concordo com você, por causa do terceiro ponto que nós vamos olhar agora, daqui a pouco. E a Bíblia diz assim, que é ordenado e ele não faz isso. 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor. Ainda mentiu ainda, porque ele matou as vaquinhas magras, a ovelhinha magra. Então, tipo assim, eu cumpro pela metade, faz de conta. Faz de conta que eu estou fazendo o que Deus mandou, porque eu fiz pela metade. Existe esse negócio? Explica para mim. Fala para mim. Existe esse negócio de fazer quase certo? Existe esse negócio de ser quase santo? Existe esse negócio de ser quase salvo? Explica para mim se tem isso aí. Estou quase dentro da vontade de Deus. Estou quase santo, quase crente. Tem esse negócio? Ele disse que tinha. Saul inventou isso aí. Foi Saul que inventou isso aí. Ele disse assim: essas profetas, eu cumpri a palavra do Senhor. Aí Samuel disse assim no versículo 14: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos e o mugido de vacas que ouço? Espera aí, o que está morto não faz barulho. Que negócio é esse? Como assim? Que você quase fez? Como que você fez? Espera aí. Aí diz assim:
Ele disse de Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, temos destruído totalmente. Nós ficamos só com o melhor, só com a coisa boa, o resto nós destruímos tudo. Ah, é? O que você lembra disso aí? Só faz o que dá, o que não custa. Não custa isso, não custa aquilo, não custa aquilo. Do que não custa, eu faço. Agora, o que custa, eu não vou fazer. O que é isso? Morte emocional. A Bíblia diz que Samuel olhou para ele e disse assim, que é isso? O que você está fazendo? Acabou. Acabou. A Bíblia diz assim, versículo de número 20. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas destruí totalmente. Não foi isso que Deus falou falou para matar os reis. O que você vê aqui? Eu queria ter tempo para entender isso aqui junto com você. Quanta confusão esse homem. Confusão ou esperteza? Você viu ele distorcendo a palavra aqui? Eu obedeci a Deus. Deus não falou isso aí, que era para matar no campo de batalha, não era para trazer. Distorce tudo. Morte emocional, distorce tudo. Versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade de idolatria. Samuel olhou para ele e disse assim, você está em rebelião e em porfia. O pecado de idolatria e o pecado de feitiçaria é o que você cometeu. Aqui inicia-se uma trajetória imperiosa de Satanás sobre a vida dele. 1 Samuel capítulo 28, aí ele comete alguns erros terríveis. Mas vamos lá para o 28. Morte emocional. Deus não fala mais. Aí vai para onde? Vai para a adivinhação. Você sabe o que é espírito de adivinhação? Agora está na moda de novo. Esse espírito de adivinhação é assim, ó. Ele vem à igreja e ele sai, depois ele volta de novo, ele sai, ele volta de novo. Agora está na moda de novo, espírito de adivinhação. Pitonisa significa serpente. Foi dado por causa de uma profetisa grega que trabalhava para Apolo. Significa serpente. E então Deus não falava mais com Saul. A Bíblia diz assim, olha, no versículo de número 5, 1 Samuel 28, 5. Ele estremece muito no versículo 6, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta. Não respondeu. O que ele fez? Ele disse assim, busque uma pitonisa, uma profetisa, feiticeira, para dizer para mim o que eu devo fazer. Jesus é o verbo de Deus. E eu e você precisamos entender a vontade de Deus por meio de Jesus Cristo. Espírito de feitiçaria é o que ele queria consultar. Por quê? Porque ele estava com medo. Não, diz para mim. Mondimir, se você quiser falar uma coisa para a Andressa, você vai dizer para o seu vizinho para falar com ela? Isso. Quando você tem um filho, Fábio, você quer falar alguma coisa para sua filha? Você vai dizer para o vizinho, dizer para ela? Você acha que realmente Deus enviou Jesus e Ele vai enviar alguém para falar algo para você? Espera aí. Jeremias diz assim, que eu saiba, todos os profetas foi para anunciar o pecado. Profecia é para anunciar o pecado. Profecia é para anunciar o pecado. Mas o que acontece com o povo? O povo não tem conhecimento. A falta de conhecimento traz a destruição. Deus não falava com ele. Por quê? Porque ele jogou todas as oportunidades no lixo.
Deus não falava com ele. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você chegar ao ponto de alguém for orar por você e dizer assim, ó, Deus está me mostrando que você está mal e que você precisa consertar. Você não precisa consertar só o seu pecado, não. Você precisa se converter de novo, porque Deus fala comigo e fala com você. Por isso o Senhor Jesus olhou para os discípulos e disse, eu vou enviar o Espírito Santo para que esteja com vocês, vos guie, vos dirija, vos convença e vos console. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que compreender. Gente desconvertida, que vem de um catolicismo místico dentro da igreja, que não se converteu e fica usando esses meios malignos para deturpar o reino de Deus. Isso nos envergonha. Um crente tem que ficar envergonhado de precisar de um espírito de adivinhação para dizer para ele o que ele tem que fazer. Isso aí é achincalhar a obra do Espírito Santo. Se você precisa que alguém te diga o que você tem que fazer, meu irmão, e você não olha para a palavra e não atenta para a palavra, e Deus não fala com você, você está desligado do céu. Será que você não consegue entender isso? Quantos mortos espiritualmente estão buscando as feitiçarias instauradas dentro da igreja para sobreviverem, achando que são crentes quando não é. Olha para a Escritura, examina a Escritura, vê se você encontra isso na Escritura. Crentes místicos dependendo de espíritos de adivinhação. Você precisa depender da palavra, você precisa amar a palavra, você precisa sair de toda essa artimanha satânica, onde ele está prendendo muitos. A Bíblia diz que ele manda consultar uma pitonisa, uma feiticeira. A Bíblia diz no versículo 7 do capítulo 28 de Samuel, então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria. O espírito de feitiçaria trabalha dentro da igreja, você sabia disso? Você sabe o que é feitiçaria? Não é galinha preta. No tempo antigo não tinha galinha preta. Galinha preta foi depois. Satanás quer copiar em tudo Deus. Então Deus colocou o sacrifício de animais. Então Satanás também colocou o sacrifício de animais. E aí vem pastores dizendo, pomba gira. Por quê? Que Satanás gosta que chama o espírito de prostituição de pomba gira. Por quê? Você sabe? Diga para o seu irmão. Porque um dos símbolos do Espírito Santo é pomba. E aí os pastores falam de boca cheia, porque a pomba gira é um nome que Satanás criou para o espírito de prostituição e está na boca dos pastores. Divertido, não é? Se não fosse drástico. E assim por diante. Falta de conhecimento, falta de comunhão com Deus, falta de interação com o reino. Busque uma mulher que é adivinha. Por quê? Porque Deus não falava mais com ele. Quando Deus fala com você, você não precisa que ninguém adivinhe a sua vida. A Bíblia diz assim, consulte por ela. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem espírito de adivinhar. Partindo daqui, eu quero que você vá comigo em 2 Pedro, terceira morte que Satanás coloca. Claro que isso, dentro de um contexto soberano de Deus. Falei sobre morte espiritual, morte emocional e agora morte eterna. Você sabe como é que Satanás lança pessoas para a morte eterna, para o inferno? Você sabe como? Através de quem? Você sabe? Você sabe como é que Satanás lança crentes para a morte eterna, para o inferno, através de quem? Dos pastores. Só um meio de Satanás lançar os crentes para a morte eterna, através dos líderes. Não tem outro meio. Por quê? Porque os crentes têm o Espírito Santo, porque os crentes têm a palavra, mas eles precisam de uma autoridade sobre eles para desviá-los. Eles precisam de homens e mulheres com ações de encantamento, de feitiçaria, para poder
entenebrecê-los, cobri-los de trevas e deturpar a mente deles. E a morte eterna é instaurada na igreja por conta dos líderes. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Doutores, pessoas espertas, inteligentes e entendidas na Escritura. E eles vão colocar heresias de perdição e negarão, olha, característica principal de um herético e de um espírito de morte eterna. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Negarão o Senhor, principal característica de um espírito de morte eterna. Qual que é? Calma que você vai entender de uma maneira mais clara. Vamos lá. Versículo 2. Muitos seguirão as suas dissoluções. Jesus diz que existem os muitos e os poucos. Os poucos são de quem? De Deus. E os muitos são de quem? De Satanás. Jesus diz, os poucos vão procurar entrar e vão conseguir. E os muitos não. Então os muitos não são de Deus, os poucos são de Deus. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Versículo de número 14, vamos lá. Tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar. Agora vem essa parte, o que é? Aí eu vou perguntar, você fica com dó das almas inconstantes? Não sabe o que é, não sabe o que tem, ora nesse lugar, ora no outro lugar, ora Deus falou, ora Deus não falou. A morte eterna é dada, o legado aos líderes religiosos que trabalham para Satanás, para ceifar as almas inconstantes, que não têm raízes, que não tem fundamento. Entende? E aí você fica com dó das almas inconstantes. Por que elas são inconstantes? Porque elas buscam o evangelho de facilidade, de pode tudo, de auê. Por isso que são inconstantes. A inconstância vem de uma premissa de irresponsabilidade. Se você é uma pessoa responsável, você ama o evangelho genuíno, fundamentado no mandamento. Você não tem problema com o que Deus manda. Deus manda e acabou. Não tem esse negócio. As almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, tudo para si. Eu quero ser curado, eu quero ser abençoado, eu quero estar bem, minha família precisa ser salva. Sendo que não é esse é o evangelho que Jesus colocou. Deus, o que o Senhor quer de mim? Senhor, eu preciso pôr a mão no arado. Senhor, eu preciso aprender a amar o Senhor mais do que pai. Quem não deixar pai, mãe, filho e filho, não é digno de mim. Esse é o evangelho pregado. Esse é o evangelho que salva. Mas quem são as almas inconstantes? Aqueles que buscam a facilidade. Eles querem um oásis de um paraíso na terra. E é por isso que Satanás levanta a liderança no meio da igreja, para capturar essas almas. E a Bíblia diz assim: tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, deixaram o caminho direito. Versículo 18, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, com dissoluções, aqueles que estavam afastando do erro. Eles pegam os neófitos, os recém-convertidos, e eles começam a colocar na mente deles, na cabeça deles coisas, e essas pessoas começam a acreditar. Eles usam palavras de persuasivas, de persuasão, e essas pessoas começam emocionalmente a ficarem envolvidas com esses líderes religiosos, e de repente eles começam a trilhar um caminho que o final é a morte eterna. Eles serão condenados juntos com esses líderes. Jesus diz, eu pedi para você em João 10, prestar atenção. O que não é pastor, o mercenário, ele vê vir o lobo e foge.
A igreja está abarrotada de mercenários que pouco se preocupam com a espiritualidade e a salvação das ovelhas. Você precisa entender os dias que você está vivendo. Satanás veio para roubar a palavra, ele veio para matar espiritualmente, emocionalmente e eternamente. A Bíblia diz assim, versículo 19, prometendo-nos liberdade. Qual é a característica de uma igreja que tem a ver com Deus? Ela promete escravidão e não liberdade. Sua mente vai ser escrava de Cristo. Você não é dono de ti mesmo. Você tem que morrer para você mesmo. Cristo tem que viver em você. Todos os dias você tem que ser como ovelha levada ao matadouro. Este é o evangelho que Cristo deixou. Igrejas que prometem uma liberdade, você pode fazer o que você quiser, desde que você venha aqui no domingo e faça número, não tem importância, viva, beba a sua cerveja, veja os seus vídeos pornográficos, faça o que você quiser, seja maledicente, invejoso, faça tudo o que você quiser, porque Jesus é maravilhoso, Ele é cheio de graça, e Ele não vai te lançar para o inferno. Isso é mentira. Isso é mentira. Prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. São pastores que não pregam a santidade, porque eles mesmos não vivem em santidade. E ele diz assim, porque de quem alguém é vencido, do tal faze também servo. Diga, eu entendi. Agora tem um provérbio para isso, versículo 21. Melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Diga assim, Pedro diz que é melhor ser ímpio lá fora e ter a chance de ser salvo por um verdadeiro evangelho, do que estar em uma igreja em maldição. Entendeu? É melhor ser ímpio lá fora, porque lá fora você tem uma chance. O ímpio lá fora tem uma chance, do que estar dentro de uma igreja liderada por um espírito de feitiçaria, de encantamento, um espírito de dissolução e de maldição. É melhor ser ímpio. Versículo 22. Porque deste modo sobreveio-lhe por um verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao despojadouro de lama. Eu quero perguntar para você, por que existe igreja na terra? Não responde? Para você fazer amigos? Para você vir cantar músicas bonitas? Porque o grupo de louvor canta bem? Por que igreja na terra? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque aqui você é trabalhado para se tornar uma noiva sem mancha, sem ruga e sem mácula. Então o sabão do céu tira. Ele é para limpar. Você não vem aqui para ser afagado. Você não vem aqui para ser abraçado. Você vem aqui para ser limpo. Porque em breve nós estaremos em nossa eternidade. Quero que você vá comigo em Judas. Um pouquinho para frente. Versículo 3. Judas 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente, ou seja, de uma maneira muito sutil, alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Pastora, quer dizer que os falsos pastores, foi Deus que permitiu que Satanás os formasse? Sim ou não? Pode dizer sim. Por quê? Por que o Senhor separa os falsos pastores para Satanás ensiná-los? Porque a separação ela começa na terra. Quando Jesus vier, Ele vai colocar de um lado as ovelhas, de outro lado o cordeiro. Ele vai separar a palha do trigo, mas até mesmo dentro do reino a separação já tem que acontecer. Os falsos pastores trazem para si o joio. Os que são leves, os que não frutificam. Eles trazem para si aqueles que não querem o governo de Deus. Você vai vir aqui. Por quê? Porque é assim que Deus quer.
Agora, você está numa igreja porque você tem um papel, uma função, porque você tem um nome, um lugar. Dá licença, pelo amor de Deus. Você está numa igreja porque você tem um cargo. Você está numa igreja porque você tem um nome, porque as pessoas te consideram. É isso que custa a sua salvação? Pelo amor de Deus, qual foi o evangelho que nos converteu? Você tem que estar numa igreja que te leve da terra para o céu. Você tem que ser liderado por uma pessoa que vai te pregar a verdade e abrir os seus olhos com respeito à condenação e dizer para você, se você não ser santo, você vai para o inferno, sim. Se introduziram no meio de vós furtivamente, diz Judas. Homens ímpios que convertem o quê? Em dissolução à graça de Deus. Você sabe o que é isso? Converter em dissolução à graça de Deus? Pode tudo. Pode tudo. Não, irmão, não tem problema. Uma cervejinha não tem problema. Falar uma palavra não tem problema. Não tem importância. Não, você é descrente semana inteira, no domingo você... Não tem problema. Você ora, toma ceia, não tem problema. Isso é transformar em dissolução a graça de Deus. É isso que as igrejas têm feito. E esse espírito de morte eterna tem dado aos crentes essa liberdade, essa oportunidade. Negam a dominação de Deus. Deus manda, Deus governa. O Espírito Santo veio para governar. E ele continua dizendo: negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Característica de espíritos de feitiçaria, de encantamento, de adivinhação, de heresia. Negam a dominação de Deus. É Deus que manda. É o que está escrito que vale. Não é o que eu penso, o que eu digo, o que eu falo. Meu pensamento não te salva. O que você pensa não te salva. O que salva está escrito aqui. É o que está escrito aqui que nos salva. E ele continua dizendo... Versículo 5, mas quero lembrar-vos a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor, quer dizer, vamos lembrar, salvo um povo do Egito, tirando da terra do Egito, destruiu depois de que não creram. Judas começa a falar assim, vocês se acham o povo da graça? Que Deus não vai porque vocês são da graça? Vocês lembram do povo que saiu do Egito? Aí ele começa mais profundo ainda, ele diz assim, e os anjos? Que não guardaram o seu principado, que foram reservados para o juízo eterno, para a maldição. Quer dizer, quem nós pensamos que somos para nos livrar da condenação? E Sodoma e Gomorra, versículo 7. Versículo 8. Contudo também estes semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e difamam as dignidades. Não respeitam a autoridade. Autoridade de Deus, autoridade da igreja, autoridade do sangue, autoridade do nome de Jesus. Versículo de número 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, ou seja, está no meio de vocês, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmo sem temor. Você já viu o crente que se apacenta a si mesmo? Porque eu estou certo, Deus falou comigo. Se Deus falou com você, mostra aqui. O que Deus falou está aqui. Ou será que tem outra Bíblia sendo escrita? Eu não estou sabendo. Não, peraí. Deus falou com você e você está errado. Ou seja, você está falando que Deus falou com você para aliviar sua consciência, mas qual o problema? Deus falou com você? Se Deus falou com você, você está prostrado pedindo perdão para Ele. Porque quando Deus fala comigo ou com você, nós nos prostramos e dizemos, Senhor, me perdoa. Eu estive cego e agora vejo. Ele diz assim, são nuvens sem água. Você já viu nuvens sem água? Levadas pelo vento de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Versículo 18, o qual os diziam que nos últimos tempos, ele diz os apóstolos, haviam o quê? Escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. O que são escarnecedores? Pessoas que zombam. Para nós terminarmos, vá comigo em 1 Coríntios capítulo 15, para nós encerrarmos, para orarmos. 1 Coríntios capítulo 15. Fala para mim se quando você vem à igreja, você vem para conversar com os irmãos, você vem para cantar ou você vem para ouvir a palavra? Para que você vem na igreja? Qual é a parte principal de um culto? Qual que é? Então como é que um pastor pode subir no púlpito e pregar 15 minutos? Como é que... Explica isso aí para mim.
Como é que você vai fazer uma exposição onde a ação do Espírito Santo vai entrar? Paulo pregou tanto que o moço caiu lá de cima. Dormiu lá em cima. Como é? Como é que você consegue? Como é que consegue ir na igreja? Para que eu vou sair da minha casa e ir na igreja para escutar uma palavra de 15 minutos que é um sanduíche e ainda com alface, tomate e um presunto gelado? Hein? Paulo diz que nós temos que comer carne para resistência maligna. Temos que ser bem alimentados e fortalecidos. Você acha que você sai da sua casa para vir aqui para eu ficar falando da minha vida? Para eu ficar falando do que eu gosto? Para vir aqui um médico e falar, nós vamos falar hoje de câncer de próstata. Aí no outro domingo vem, hoje nós vamos falar disso. Pelo amor de Deus, nós estamos em uma guerra espiritual. Hein, irmãos? O que é isso? O que é isso? Ou então chama um, vem e fica meia hora para dar testemunho, o outro 20 minutos. Pelo amor de Deus, o que é isso? Precisamos da palavra, da revelação da palavra. Palavra genuína que toca, transforma. Hoje Deus falou conosco que Satanás está imperioso, tratando de morte espiritual por meio da falta de conhecimento de Deus. A morte emocional por meio das emoções salientadas e no governo. E a morte eterna por meio da liderança nos púlpitos. Ele veio para matar. Ele veio para matar. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 24. O apóstolo Paulo escrevendo que nós estamos em batalha, nós estamos em guerra. Igreja não é diversão. Igreja não é um parque, não é um playground. Igreja é um pequeno exército de Deus sendo preparado para a guerra. Em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 24, depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus. Jesus ainda não entregou o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Ainda não foi aniquilado. Ainda Satanás está trabalhando, ainda Satanás está arrebatando, ainda Satanás está arrebanhando pessoas. Ele está dentro das igrejas, matando espiritualmente e emocionalmente. Hoje se procuram, como o próprio Paulo diz a Timóteo, comichões dos ouvidos. Ninguém quer ouvir mais a verdade. Ninguém. Eles querem espírito de adivinhação. É isso que eles querem. Eles querem que passe a mão na cabeça. Eles querem coaching. No inferno vai estar assim de coaching espiritual. E aí, meu irmão? Você não está comprando um carro? Você não está comprando uma casa? Deu errado, você vende, tem prejuízo. É a sua alma, é o bem mais precioso que Deus te deu. É a sua alma. Não é um carro, não é uma casa, não é uma joia, não é uma aplicação, numa rentabilidade, não é nada disso, é a sua alma. Pelo amor de Deus, você não pode ficar de brincadeira. Ele veio para matar. Ele quer que você morra espiritualmente. Ele quer que você morra emocionalmente, onde os seus sentimentos mandam. Ele quer que você morra eternamente. Ele quer te levar para o inferno. Não foi isso que Pedro diz? É melhor estar no mundo do que numa igreja errada. Hein? Pastora, mas é melhor se converter na maciota. Quem se converte na maciota nunca se converte. Por isso que a igreja está assim de crente que não é convertido. Foi convertido com aquele evangelho. Jesus vai te curar. Jesus vai te abençoar. Jesus vai te dar um carro novo. Por isso que a igreja está abarrotada de mercenário. Por isso que a igreja não tem, a maioria dos crentes não são convertidos. Por quê? Porque quando Jesus em João 6 começa a pregar o verdadeiro evangelho, todas as pessoas vão embora. É o evangelho que converte. Quando o crente é convertido num evangelho meia boca, mais ou menos, ele fica a vida inteira, igual aquele carro que não pega. A vida inteira ele não pega. O evangelho genuíno é que converte. Se ele não converter, você vai se tornar um simpatizante dentro, mais um dentro das igrejas. Aí a grande pergunta, pastora, que dó dessas pessoas que estão nessas igrejas, liderados por esses líderes, feiticeiros, encantadores, que negam o governo de Deus. Você tem dó? Tem dó? Mais dó do que Deus?
Escuta, eles não têm a mesma Bíblia? Vê lá na frente, traduzida por João Ferreira de Almeida. Eles não têm a mesma Bíblia que você? Tem ou não tem? Eles não têm um altar aberto pelo sangue de Cristo para dobrar o seu joelho no chão e dizer: Deus, está faltando alguma coisa, Deus está errado, meu pastor não prega isso aqui, Senhor, meu pastor não tem. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Então o Senhor diz: Oséias, a mesma vara que eu vou usar no pastor, eu vou usar na ovelha. Condenação. O Senhor Jesus diz assim, versículo 25, Paulo diz: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Eu quero que você levante-se agora, em nome de Jesus. Hoje nós vamos não fazer uma oração sentado, não, nós precisamos fazer uma oração de guerra. Como é que Satanás começa a morte espiritual? Fazendo você não conhecer o que agrada a Deus. Você começa a fazer coisas da maneira com que você gosta e quer. Como é que ele consegue inserir a morte emocional? Quando as suas emoções começam a tomar lugar da obediência a Deus. Como é que ele começa a morte eterna? Por meio dos púlpitos. Graças a Deus não é esse o nosso caso. Se for, casca fora, não vai para o inferno junto comigo, não. Se começar daqui, enrolação. Se começar daqui, passadela de mão na sua cabeça, casca fora, escapa-te por tua vida. Três maneiras: morte espiritual. Fazer você não conhecer Deus. Morte emocional. Seus sentimentos são maiores do que a obediência. A palavra do Senhor diz assim, que Jesus precisa reinar e governar até que ponha todo o principado e potestade debaixo dos pés da igreja. Agora é a sua vez. Você não vai orar pela igreja, não. A igreja tem um intercessor. Você vai orar pela sua vida. Você vai orar pela sua vida. Hoje eu quero que você ouça o que o anjo disse a Ló. Apressa-te. Escapa-te por tua vida. Eu quero que você levante a sua voz, que você comece a orar contra todo o principado, toda a potestade, todos os espíritos malignos que estão te rodeando, fazendo com que você seja alguém que comece a desconhecer a vontade de Deus. Você percebe que você está começando a viver de uma forma que não agrada a Deus. Seus compromissos sempre na frente, seu tempo muito pouco. As prioridades estão mudando. Não é mais Deus, não é mais o sangue, não é mais a oração, não é mais a palavra. As prioridades estão mudando e você está usando das suas desculpas. Deus, eu não tenho tempo. Deus, eu não tenho tempo. Deus, hoje não deu. Deus, amanhã não deu. E você está fazendo igual Caim. Você está oferecendo a Deus aquilo que você acha que Deus tem que receber. Eu quero que você levante a sua voz agora e que você comece a orar contra todo o espírito de morte espiritual. Espírito Santo de Deus, queremos que as nossas orações subam diante do trono. Oh Senhor, furtivamente é a ação de Satanás. Oh Deus, é imperceptível, é pouco a pouco. Ele vai graduando. Nós vamos trocando sacrifícios que agradam a Deus pelas nossas desculpas. Espírito Santo, nos socorra. Nós te pedimos nesta noite, nos socorra. Aqueles de nós que achamos que o Senhor quer o suor do nosso rosto, o trabalho da minha mão, não é nada comparado às lágrimas que saem dos meus olhos em confissão do meu arrependimento. Oh Babachia, vem sobre nós. Senhor, livra-nos do caminho de Caim. Livra-nos do caminho de Caim, Deus. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de acharmos, de pensarmos que o Senhor tem que receber o que nós oferecemos.
Nós repreendemos todo espírito de morte espiritual que está atuando na vida deste, que o Senhor tem amado, que o Senhor trouxe aqui nesta noite para despertá-lo e acordá-lo. Espírito de morte espiritual, você que está trabalhando para que esse crente entenda que Deus tem que aceitar o que ele oferece do jeito dele. Espírito de morte emocional, que tem trazido a morte emocional, onde esse coração não se quebranta mais para Deus, onde esse coração não depende mais de Deus, mas esse coração tem uma volúpia, uma acessibilidade emocional, onde os sentimentos têm governado essa vida. Toda ação de espíritos de morte emocional, toda ação de espíritos de morte emocional, em nome do Senhor Jesus, nós te repreendemos. Você que tem levantado esses sentimentos dentro deste coração, você que tem feito esse homem e essa mulher, esse jovem, depender dos sentimentos, nós te repreendemos agora. Toda ação de principados de morte sobre este aprisco, toda ação de principados de destruição sobre este aprisco, de morte espiritual, de morte emocional, de morte eterna, onde o coração está totalmente voltado contra o Evangelho, onde o governo da alma está nas mãos da própria alma, e onde o apacentar é de si mesmo. Deus, em nome de Jesus, se existir ovelhas aqui que não se permitem ser apacentadas, que não aceitam mais o apacentar do bom pastor, do que corrige, do que poda, Espírito Santo, converte, tira essa sentença de morte eterna, tira essa sentença de morte eterna desta alma e deste coração agora. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, venha governar, venha instaurar agora, meu Senhor, o governo e o domínio da ação da sua palavra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda ação de espíritos malignos de morte, todo principado de morte, que pouco a pouco tem entrado na vida de alguns, colocando a religião própria, o meio próprio, a maneira própria, eu te repreendo agora, e eu declaro e ministro o quebrantamento e a subserviência ao Senhor Jesus. Todo espírito de morte emocional, onde o coração é levantado acima dos mandamentos, onde os apegos, as necessidades, onde é impossível abnegar e renunciar por conta dos interesses levantados, espíritos malignos de morte, eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Espíritos de morte eterna, você que tem feito essa alma não submeter-se ao governo e pastoreio de Cristo, onde você acha que o seu dom, as suas habilidades é o que te mantém, em nome de Jesus Cristo agora, o Espírito Santo de Deus que governa sobre a palavra, determina agora em nome de Jesus uma ação restauradora, libertadora sobre a ação de espíritos e principados sobre este aprisco. Diga comigo, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo sobre a minha vida a ação de espíritos de morte na minha vida espiritual, fazendo com que eu ignore que Deus escolheu como quer ser amado, como quer ser adorado, como quer ser servido. Estes espíritos que querem me ensinar a servir a Deus da minha maneira, me fazendo entrar pelo caminho de Caim, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Todo espírito de morte, todo principado que age na esfera emocional, que tem me impossibilitado de oferecer sacrifícios espirituais que agradam a Deus, elevando meus sentimentos e minhas emoções acima do mandamento, eu te repreendo em nome de Jesus. Espíritos de morte que trabalham na área da morte eterna, que faz com que eu pense que o meu dom, que o meu tempo de cristianismo substitui o meu estado de ovelha,
Eu te repreendo agora. Eu determino agora o governo do Senhor, pois é Deus quem manda, é Cristo quem governa, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Existem duas igrejas na terra, a que vai subir e a que vai ficar. Eu não estou de brincadeira. Você está? Você vai o quê? Ficar ou subir? Subir. Jesus disse que a porta é estreita, que são para poucos. Isso tem problema para você? Nenhum. Se a porta é estreita, eu vou aprender a entrar por ela. Se o caminho é estreito, e se são poucos, certamente eu vou estar no meio desse pouco. Amém? Amém? Levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra não seja apenas um poder convencedor, mas que estrutura que entra como espada aguda de 2 gumes, dividindo alma e espírito, trazendo e fazendo com que tudo fique nu e patente diante dos olhos de Deus, porque é com Ele que nós temos que tratar. Que o Senhor te dê uma semana cheia de graça, de santidade, de unção, de poder, de autoridade, em nome de Jesus Cristo. Amém? Olhe para o seu irmão e diga assim para ele assim, ó: Deus ama esse aprisco. E você faz parte dele. Nós vamos cantar uma canção agora, uma canção de vitória, porque Jesus é o general desse exército, e é Ele quem nos dá vitória sobre todo o principado de morte. Amém? Vamos adorar o Senhor, dá um abraço no seu irmão, Deus te abençoe.